Iniciando então pelo recheio, gente, como é um bolo bem grande, em uma panela eu vou colocar 1 quilo de leite condensado. Esse bolo ele pesa em torno de 4,5 kg, para vocês terem uma noção, tá? 3 colheres bem cheias de cacau 70%. Eu estou utilizando o cacau 70% porque eu quero que tenha um gosto bem intenso de chocolate. Não quero que ele fique enjoativo. E 1 colher rasa de margarina. Vou levar a fogo baixo, gente, e vou mexer muito bem até dissolver todos os gruminhos do cacau em pó e até ele começar a tomar consistência, tá? O segredo de qualquer brigadeiro, gente, é você mexer com calma, em velocidade mínima, pra gente não perder o ponto e não correr o risco de queimar o brigadeiro. Então, com calma e com muita paciência, eu faço movimentos circulares até formar o ponto de um brigadeiro bem cremoso e consistente. Começou a ferver, gente, e eu vou continuar mexendo nas laterais, principalmente para não correr o risco de queimar o brigadeiro. Mexa muito bem. E olha que lindo que ele fica, gente. Olha o brilho desse brigadeiro. Nem precisei adicionar glicose, nem nada. Apenas com a paciência e com a calma, ele vai tornando uma consistência maravilhosa e brilhosa. Agora que ele chegou nessa consistência, eu adiciono 2 caixinhas de creme de leite. O fogo, gente, está desligado. Eu vou mexer bem o creme de leite até ele se agregar completamente ao brigadeiro. Vou ligar novamente o fogo e vou continuar mexendo até formar o brigadeiro, o ponto de brigadeiro firme mesmo, quando ele começar a desgrudar do fundo da panela. Demora um pouquinho para fazer, gente? Sim, demora, mas o resultado final é maravilhoso. Para recheio de bolo, fica perfeito, porque ele fica com uma estrutura legal de corte, não escorre nas laterais, então vale muito a pena. Eu gosto de colocar o creme de leite por último, porque ele dá uma cremosidade a mais no brigadeiro. Tem gente que coloca no início, não tem problema, eu gosto de colocar no final. E olha só que lindo que ele fica, gente, o brilho fica maravilhoso, fica intenso e o sabor também fica surpreendente, porque eu estou utilizando o cacau 70%. Caso você queira utilizar o cacau 50%, você adicione 5 colheres de cacau, tá? Continue mexendo em fogo baixo até ele começar a desgrudar do fundo da panela. Chegando nesse ponto, eu vou retirar da panela, vou passar para o refratário e vou colocar um plástico filme em contato para não criar aquela película. E vou deixar ele esfriar em temperatura ambiente, tá? Não há necessidade de levar para a geladeira. E olha a cremosidade e o brilho que ele fica, gente. Por isso que eu digo que vale muito a pena você fazer um brigadeiro sempre em fogo baixo e com calma. E para a montagem do bolo, gente, eu já passei essa massa para vocês no bolo de brigadeiro e no bolo Floresta Negra. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Para iniciar a montagem do bolo, então eu vou colocar a primeira parte, que é sempre aquela parte mais reta do bolo, que no caso é o fundo. Estou utilizando um plástico, aqueles plásticos de congelar mesmo, para poder fazer a prensagem, né? Você pode, se você não tivesse plástico, você pode utilizar papel alumínio, não tem problema algum. Fiz a calda básica de leite condensado, água e 1 colher de cacau 50% e vou molhar muito bem essa parte. Esse pedaço, gente, de você umedecer a massa, vai muito do gosto do seu cliente ou do seu gosto. Eu gosto do bolo bem molhadinho e eu creio que os meus clientes também. Então, eu umedeço muito bem essa primeira camada. Em seguida, gente, eu vou colocando o recheio em pequenas colheradas. Pode caprichar no recheio, viu, gente? Que eu tenho certeza que você não vai ouvir reclamações. Vou colocando assim dessa forma, porque como o bolo está fofinho e bem úmido, corre o risco de começar a se desfazer, né? Se você espalhar com muita força, o bolo pode se soltar e misturar no recheio, e eu não quero isso. Eu quero deixar uma camada bem uniforme de recheio.
Então, eu coloco em pequenas colheradas e vou espalhando com o auxílio de uma colher ou de uma espátula. Esse processo, gente, você nunca pegue a colher e passe na massa. É sempre do recheio para as laterais, do recheio para as laterais, tá? Para ficar uma camada bem lisinha. Coloquei morangos picados. Eu não precisei deixar o morango ficar sorando, soltando aquele líquido, porque o meu bolo vai ser utilizado, eu vou entregar para o meu cliente no mesmo dia. Porém, se você vai entregar à noite ou em um período maior, né, de tempo, você pode acrescentar uma colher de açúcar no morango e deixar ele soltar aquela aguinha dele, tá bom? Colocado o morango, vou colocar a segunda camada de bolo e vou umedecer. Agora eu vou repetir a segunda e última camada de recheio e vou repetir o processo de espalhar sempre do centro para as bordas do bolo, para não correr o risco de pegar em um pedacinho da massa e soltar aquele farelinho que ninguém gosta, né? Vou colocar os morangos picados. E agora, gente, eu vou colocar a última camada de bolo. Não se esqueça de colocar aquela casquinha do bolo sempre em contato com o recheio, tá? Umedeço muito bem essa última camada do bolo. Vou envolver o plástico no bolo, né? Certificando de que fique totalmente fechadinho, para não correr o risco de pegar gostinho de geladeira. E vou levar na geladeira por no mínimo, gente, 6 horas. Fazendo esse procedimento, gente, você vai garantir com que o seu bolo tenha uma estrutura antes de receber a decoração. Então, quando você for decorar seu bolo, você não precisa ficar com medo dele desmanchar, dele vazar, do recheio começar a espalhar, porque ele vai estar bem estruturado e retinho. Passado as 6 horas, eu retirei o bolo da minha geladeira e é assim que ele ficou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos confeiteiros. Um beijo e até a próxima!